Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditar no trecho da palavra do Senhor. A reflexão de hoje é o resgate da mensagem de domingo à noite, desejando reforçar alguns pontos que entendo que ficaram para a compreensão do irmão. Por isso, quero pedir ao irmão que abra a sua Bíblia ou me acompanhe mesmo na tela, o texto de Mateus, capítulo 12, verso 38 a 42. Diz assim este texto: Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso de ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, ou de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os filhos de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Este foi o texto lido de Mateus capítulo 12, verso 38 a 42. E o tema desta mensagem é a resposta de Jesus às dúvidas e aos que duvidam. É muito importante podermos esclarecer isso, porque muitas vezes nós, como crentes, estamos duvidando do poder de Deus, ou muitas vezes carregando dúvidas e não estamos agindo de acordo com aquilo que Deus espera que venhamos a viver dentro da vontade do Senhor. Por isso, ao lermos o capítulo 12 de Mateus, vemos Jesus exercendo o seu ministério e por onde quer que ele passou, realizou diversos milagres, expulsou demônios, ensinou a palavra às multidões que o ouviam, inclusive aos líderes religiosos de sua época. Em diversos momentos, esses líderes questionaram a autoridade de Jesus, também a sua obediência às Escrituras e a importância da palavra que ele estava ensinando. Mas, num dado momento, estes mesmos líderes chamam Jesus de mestre, introduzindo um pedido para que ele, Jesus, lhes desse um sinal um sinal da sua autoridade para eles acreditarem nele. Jesus reconhece a intenção do coração deles. E ao pedirem este sinal, Jesus os identifica como uma geração má e adúltera. Má por quê? Porque pouco antes, mesmo vendo Jesus fazendo o que ele estava fazendo, num determinado momento Jesus expulsou o demônio da vida de uma pessoa e este demônio fazia com que aquele indivíduo ficasse mudo. E as pessoas ficaram assombradas com o que estava acontecendo. E estes mesmos líderes disseram: ele faz isso porque serve a Beelzebu. E Jesus questiona, diz: como pode um reino dividido subsistir? Então, estes mesmos que agora o chamam de mestre, eram os mesmos que há pouco tempo atrás o estavam chamando de servo do diabo. Bem, Jesus o chama de geração má porque exatamente eles estavam agindo com má intenção diante do mestre. E por que adúltera? Porque eles diziam, esses líderes, assim como muitos de nós hoje, dizem servir a Deus, mas não reconhecem a Jesus como aquele que é enviado por Deus. Também não conseguem entender que Jesus veio para preparar-nos, a igreja, para se encontrar com Deus, seu povo se encontrar com Deus. Usam a lei, as escrituras, textos bíblicos e ensinam para controlar
e não para libertar, não para dar liberdade e liderar o povo nesta mesma liberdade. Por isso, eles adulteram o sentido do texto bíblico para benefício próprio. Assim, Jesus responde de três maneiras. De maneira intelectual, quer dizer, Jesus está trabalhando com o raciocínio deles. A maneira religiosa, Jesus mostra pontualmente a questão da atuação religiosa deles. E, em terceiro lugar, Jesus responde à experiência deles, à vivência deles, à vida deles. A resposta de Jesus atinge estas três maneiras do indivíduo e principalmente de nós. Mas o que esse texto tem a ver comigo, com o irmão? Eu não estou naquela época, não sou um líder religioso daquela época. O irmão teme ao Senhor e busca-o, mas temos que entender que mesmo não estando nós naquela época, nós hoje vivemos um tempo onde pessoas têm testemunhado a ação de Jesus em suas vidas e muitos dos milagres estão sendo feitos, continuam a acontecer nelas e em outras. Pessoas têm sido libertas, transformadas e conduzidas a uma nova vida de paz com Deus, mas elas duvidam e às vezes questionam isso. Também neste momento existem muitos que continuam a ter dúvidas sobre a sua própria vida espiritual e acabam impedindo, sendo empecilho na vida de outros. Não conseguem estabelecer uma relação sincera com Deus e com os demais irmãos. São realidades que nós estamos vivendo hoje. Assim como eles lá, nós aqui precisamos ouvir a resposta de Jesus àqueles que estão duvidando, àqueles que duvidam, àqueles que têm dúvidas e àqueles que não sabem, não estão nem de um lado nem do outro. Quais são estas três maneiras? Intelectual, religiosa e vivencial que Jesus responde. A primeira afirmação, ou melhor, a primeira resposta que Jesus dá para responder à nossa intelectualidade ou àqueles que estão duvidando, ele diz assim: está alguém aqui maior do que Salomão? A resposta de Jesus é: eu sou maior que Salomão. Esta é a resposta de Jesus àqueles que duvidam. Por quê? Porque eles trabalham na relação com Jesus através da sua intelectualidade. Me prove, me dê argumentos, me mostre através de argumentos lógicos de que você é a resposta para a minha vida. Talvez você seja um destes, que precisa ser convencido a crer ou aceitar a Jesus. Pois bem, por mais que Salomão tenha sido considerado o homem mais inteligente de sua época, nós podemos ver isso lá em 1 Reis, capítulo 3:12, quando Deus abençoa a Salomão, e posteriormente isso aconteceu também, não se conheceu ninguém que pudesse ter a sabedoria de Salomão. A sua inteligência e a sua riqueza não o livraram dos erros que o marcaram profundamente. Se formos abrir a Bíblia agora, lá em 1 Reis, capítulo 11:4, nós vamos ver o quanto Salomão decaiu, não somente ele, mas também o seu reino. Todos os argumentos lógicos Salomão tinha. Ele escreveu um livro que fala de sabedoria, da capacidade de argumentação, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. É reconhecido como um livro escrito por ele. E ali ele expõe toda a sua argumentação intelectual. Mas no final ele diz que o importante é nós temermos a Deus. A comunhão com Deus tem a sua fundamentação na palavra. Você pode abrir a Bíblia e encontrar textos que explicam como Deus age e como ele agiu ao longo da história e como agirá no futuro. Porém, o que agrada ao Senhor não é essa argumentação
teológica, intelectual, mas o que o agrada é uma fé bem firmada e testemunhada. Hebreus 11:6 diz que o que realmente agrada ao Senhor é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a nossa capacidade de argumentação ou intelectual. Não significa que não seja importante. É importante. O apóstolo Paulo mesmo fala que devemos entender espiritualmente e também intelectualmente. Mas não é isso que fará com que você tenha um relacionamento com Deus profundo, real, vivencial. Nossa inteligência pode nos fazer entender diversos atos de Deus, mas é a presença de Jesus em nós, pela fé, que nos faz viver o que Deus quer que vivamos, valorizando a nossa existência. Para você que usa da sua grande inteligência para entender a Deus, eu posso dizer a você que a criação não pode entender a Deus. Ele está acima da nossa compreensão. Mas uma vida de fé real, uma fé que compreende cada uma das nuances da realidade, agrada ao Senhor. E se agradarmos ao Senhor, teremos acesso a um relacionamento com Ele constante, em todos os momentos e em qualquer dúvida que venhamos a ter. Segunda resposta que Jesus nos dá, ou segunda maneira que Jesus responde a nós, como respondeu no passado, ele diz: eu sou maior do que Jonas. A resposta de Jesus a estes é aquelas pessoas que têm dúvidas. Num primeiro momento, há aqueles que duvidam. E quando mencionei a primeira parte, o texto bíblico fala que uma mulher, uma rainha, saiu do seu reino para comprovar se Salomão era tudo aquilo que diziam. Aqui, neste momento, Jesus usa outra ilustração, usando o profeta Jonas, respondendo àqueles que têm dúvidas sobre se é ou não é, se vai ou não vai, se é crente ou não é, se merece ou não merece. Jonas foi um profeta do Senhor no Antigo Testamento, em seu livro. Ali ele recebe uma tarefa muito importante e necessária naquele momento, pregar o arrependimento aos ninivitas. É só você ver lá no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas entendeu a ordem, ele compreendeu o que Deus estava querendo, ele sabia do poder de Deus em convencer os pecadores, mas decidiu que eles, os ninivitas, não mereciam a misericórdia de Deus. Deixou seu coração egoísta e amargurado que o impedisse a servir a Deus. Mas por quê? Porque naquela época os ninivitas eram um povo muito poderoso e inimigo de Israel. E com certeza Jonas deve ter testemunhado algum conflito, alguma guerra, algum combate em que os ninivitas causaram mal. Mas Deus diz: vai até Nínive, prega-lhes o arrependimento, porque se eles não se arrependerem, serão destruídos. O texto bíblico conta que Jonas entendeu, foi para o porto, poderia ter ido para Nínive, mas ele vai no sentido oposto. Pega um barco e foge. No meio daquela situação toda, no meio do mar, na verdade, há uma tempestade, os marinheiros desesperados, porque o barco estava para ir a pique, virar, eles começam a jogar as coisas para fora, e parece muito conosco quando nós estamos em dúvidas acerca do que devemos fazer, começamos a nos livrar das coisas para ver se resolve a situação e acabamos jogando fora muitas vezes coisas importantes. Jonas vê aquele desespero daqueles homens e em seguida eles começam a invocar os seus deuses para que possam ser libertos daquela morte, morrerem ali no meio do mar. Jonas então diz: não, vocês não são culpados, sou eu. Podem me lançar no mar. Jonas não queria nem se matar, porque, de acordo com a compreensão dele,
um homem de Deus não pode tirar a própria vida. Então ele diz, joguem que eu sou o problema para vocês. E eles fizeram isso. Assim que aconteceu, parou a tempestade. Aqueles homens temeram e fizeram toda uma gratidão a Deus, ao Deus de Jonas, que os havia liberto daquela tempestade. Jonas está no mar, um grande peixe o engole. Durante 3 dias ele fica ali. E Jesus, então, usando esta situação, diz, assim como Jonas, que vocês creem, que vocês confiam, que falam que é um grande profeta, assim como Jonas, eu passarei 3 dias na terra. Eles possivelmente não entenderam muito bem aquilo, mas Jesus estava justamente lhes preparando para a última resposta. De qualquer maneira, Jonas representa muitos daqueles do nosso meio que têm dúvidas. Da mesma maneira que muitos de nós entendem que a salvação é por merecimento, por exemplo. Não tem certeza se fulano merece ou não merece. Alguns dizem assim, não, este merece, aquele não merece. Por isso interpretam que um determinado grupo de pessoas pode e outras não podem receber a bênção de Deus. E se esquecem de que a salvação é gratuita a todos e que o próprio desejo de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz isto. Nenhum grupo é detentor da graça divina. Jesus responde a estes não somente que têm dúvidas, justamente porque eles não conseguem perceber que a graciosidade de Deus não é propriedade de, por exemplo, de um grupo religioso. Não é minha, não é sua. As suas dúvidas não podem impedir a graça de Deus se manifestar. Os seus sentimentos, as suas dores. Jesus então afirma, eu sou maior do que Jonas. Então, não deixe que as suas dúvidas, principalmente religiosas, o impeçam de permitir que Jesus lhe oriente, lhe mostre como agir neste mundo. Terceiro e último lugar, a terceira resposta que Jesus dá, a maneira como Jesus responde é, eu sou maior que a morte. Essa é a resposta de Jesus para aqueles que não sabem, ainda não conseguiram compreender. Jesus afirma que da mesma morte como Jonas ficou no ventre do peixe, ele, Jesus, estaria no ventre da terra e ali aconteceria uma transformação que mudaria a existência como nunca acontecera anteriormente. Ele, Jesus, venceria a morte, pois, como Paulo afirma em Romanos 14, 9, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Paulo nos ensinou que Cristo morreu pelos ímpios, pois somos fracos demais para vencer a morte. Romanos capítulo 5, verso 6. E por que este fato é tão importante? Todos nós nascemos como Adão e estamos sob a marca do pecado. Este pecado que nos torna incapazes de um relacionamento com Deus. Este pecado que faz-nos a cada dia perder as oportunidades de comunhão com o nosso Senhor. Todos nós sabemos disso. E da mesma forma como nós nascemos em Adão e estamos no pecado, e como também sabemos que o pecado precisa ser eliminado da nossa vida, mas a única forma de eliminar o pecado é pela morte, como diz em Romanos 3, 23 e 26, nós descobrimos que Cristo morre por nós, por amor. Romanos 5,8, para que pudéssemos viver para Deus a partir deste momento. Jesus, em uma frase, responde aos que vivem duvidando de sua importância, porque ele é maior do que qualquer homem ou mulher que tem uma grande inteligência, por exemplo, Salomão. Aos que duvidam do seu poder de transformar qualquer situação, como aconteceu com Jonas.
que usou a sua religiosidade, sua condição de judeu para dizer eles não merecem. E também responde àqueles que vivem e não conseguiram entender, e não conseguem entender ainda que há solução para as suas vidas. Jesus responde a essas três realidades e precisamos compartilhar com todas as pessoas que estão à nossa volta. Cristo Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e hoje vive. Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que qualquer religiosidade. Ele é maior do que toda capacidade de inteligência e de raciocínio. Ele é a única resposta que todos nós precisamos para não vivermos como uma geração má e adúltera. Que Deus te abençoe imensamente neste momento, neste dia, e que possa viver a cada momento tendo a resposta adequada por meio de Jesus para cada uma de suas situações. Até mais.